Fala aí galera, então, tô aí de novo, dessa vez com orelhinhas. Mentira, é porque a touca tá ao contrário. E essa textura felpuda tá esquentando a minha cabeça. Mas não é sobre isso o vídeo de hoje. É sobre o frio que tá fazendo, a preguiça de fazer o vídeo e sobre o conteúdo. E aí você tira essas duas primeiras coisas e vira o vídeo, porque não vou falar sobre essas outras coisas. Então, eu vou trazer hoje aqui, é um pedido de um inscrito do canal, que está sempre comentando. Quer dizer, na verdade ele pediu sobre manutenção de rolamento, né? Esse vídeo não é propriamente sobre manutenção de rolamentos, mas é sobre rolamentos. Essa vai ser a parte 1 de duas partes. A segunda parte, acho que nem Deus sabe quando vai sair. Que eu preciso pegar meus patins e desmontar, enfim. Essa primeira parte vai ser uma parte teórica. Eu peguei os conhecimentos que eu já tinha de rolamento, algumas coisas que eu via a galera com dúvida. Dei uma estudada breve assim, né? Angariei mais conhecimentos, deixei bonitinho nos slides e eu vou fazer uma aulinha aí para vocês, elucidar um pouco sobre esse assunto. Essa tela que vocês estão vendo agora é o meu celular me gravando. Eu não sei se vai dar para botar na hora da edição junto com os slides, porque eu acho que vai ocupar muito espaço. Então talvez eu coloque pequenininho em algum canto, mas enfim, o importante é a aula, né, sobre rolamentos. Também lembrando que eu não sou nenhum expert, eu dei uma pesquisada, mas não achei muito conteúdo certinho sobre rolamento. Assim, certinho que eu digo, tipo, eu peguei alguns conteúdos em sites de skate mesmo, de patins. Peguei conteúdo também em site de rolamento, tipo rolamento geral, né, mas voltado para o industrial. Mas enfim, algumas informações não são tão certas assim na minha cabeça. E enfim, é uma base, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês dão uma pesquisada aí também. E vamos nessa. Começar? Vamos lá. Então, a gente tem aí a capa, né? Tudo sobre rolamentos, né? Tudo que eu sei sobre rolamentos para skate e patins. Que no caso, o rolamento de skate e de patins ele não tem uma diferença, né? São usados os mesmos rolamentos, o tamanho é igual, os rolamentos são iguais. E até uma curiosidade que eu vejo bastante marca anunciando rolamento para skate, mas eu não vejo marca anunciando rolamento para patins. Eu acho que até tem, porque durante a minha pesquisa eu até esbarrei em uma ou outra, mas em geral são marcas de skate que fazem rolamentos para skate, né? Mas enfim, um rolamento de qualidade ele vai funcionar bem para o patins também, isso aí não tem diferença. Aqui, né, tem um esqueminha, né, com um corte, uma seção aqui do rolamento, mostrando como é que é por dentro, né? Mais ou menos, tem variações, mas é mais ou menos assim. E aqui o esquema de montagem da roda dos patins com os rolamentos, né? Aqui, isso daqui é um espaçador, eu vou falar um pouco mais pro final. São dois rolamentos, né, um de cada lado. E esses dois parafusos aqui, na verdade, essa imagem que eu peguei, ela não tá certa, né? Porque esses parafusos, eles, se fosse parafuso duplo, um seria macho e o outro seria fêmea, né? Mas enfim, né? Também pode ser lá, vai que tem um modelo que não sei. Acho que não tá certo, mas vamos nessa. Bom, os tópicos que eu vou abordar aqui, né? O primeiro vai ser o ABEC versus Skate Rated, né? Que não é exatamente isso, né? Eu coloco ali no canto, lembrar que o mouse está filmando dessa vez, né? É um termo utilizado pela Bones, né? Que é a marca que faz os headphones e tal, bem famosa no meio do skate. Mas traduz a ideia que vai ser discutida, né? Eu vou explicar isso um pouquinho no próximo slide. Eu vou falar sobre materiais, tipos e usos, né? Materiais de fabricação dos rolamentos, né? Algumas informações eu não consegui, até achei que tinha conseguido, mas depois que eu vi direitinho não tinha. Os tipos de rolamento, que no caso também entra nos materiais,
e os usos que vai ser tipo, tá, esse aqui é melhor para isso, para aquilo, enfim, eu vou discutir um pouquinho, né? O que eu vou falar mais no final das contas é material. E um extra aqui, né, que é limpeza. Vou falar um pouco sobre limpeza e sobre lubrificação. Eu trouxe aqui muita coisa que eu sinto que tem informação dificultada na internet, no sentido de que acho que tem coisa que tem muita, assim, tem lenda, que é tipo o lance do ABEC. Eu até já comentei no vídeo que eu li as respostas para o formulário lá no início. Eu falei sobre, porque eu acho que alguém fez deu uma resposta no formulário em relação a rolamento. E aí eu comentei sobre a ABEC, pesquisei na hora, mostrei também. Mas enfim, essa é uma questão. E a questão da limpeza também, da lubrificação, que assim, eu não tenho muita experiência, mas até onde eu sei, as informações que eu tenho, elas não são tão comuns da galera dar. Falam muito sobre certos produtos que às vezes até atrapalham, estragam o rolamento a longo prazo, né, geralmente. Mas enfim, vamos pro próximo slide. ABEC versus Skate Radar, né? Desmistificando o tão famoso mito, né? ABEC, no caso, se refere ao Comitê de Engenharia de Rolamentos Anulares, né? Que em inglês está aí o nome dele, que é uma empresa, não, é uma associação, né? Que ela regulamenta os padrões de rolamentos. Eu não sei se eles fazem só isso, eu acredito que não. Mas ela criou o padrão ABEC, né, que leva o nome da empresa. Eu não sei se isso também é um apelido para o padrão, eu acredito que não. Estou divagando aqui, né? Mas ela criou o padrão, e esse é o padrão utilizado no mundo inteiro. Eu acho que até tem outros padrões, não tenho certeza. Até onde eu sei, o ABEC é mundial, mas pode ser que existam outros padrões. Mas ele determina só questões de precisão na fabricação em relação ao tamanho dos componentes do rolamento. Tem até uma tabelinha, mas eu achei que não ia precisar trazer aqui, né? Mas quem pesquisar na internet vai encontrar essa tabela com as medidas em milímetros dos rolamentos e a margem de erro. Por exemplo, né, vou falar aqui de forma grosseira, mas sei lá, porque 1 milímetro é coisa pra caramba, mas vamos dizer que, sei lá, no ABEC 1 a margem de erro é de mais ou menos 1 milímetro para a circunferência do rolamento, do anel de fora, né, ou do anel de dentro, enfim. Eles só ditam isso, a questão do tamanho. Eu até coloco aqui rolamentos industriais, mas é para qualquer rolamento, né, no final das contas. Só que o padrão, esse nome, ele é usado para rolamentos de indústria, né? Também tem nos rolamentos de patins e skate, enfim, mas não quer dizer nada. O ABEC pra gente não quer dizer nada. Ele só dita a margem máxima de erro no tamanho dos componentes dos rolamentos. O Skate Rated, né, que eu já explico embaixo, são classificações proprietárias de marcas de rolamentos específicos para skate e patins. No caso, o Skate Rated, ele é usado pela Bones, está escrito ali embaixo. Tem a Twin Cam também, que usa esse ILQ, e a Rollerblade, que tem o SG e o HTO. Devem ter outras, né? Esse dali eu consegui pesquisando, eu só conhecia o da Bones, mas tem esses padrões, né, de qualidade das empresas, né? Por isso que eu chamo de proprietários, né? Proprietário significa que é privado, né? De uma empresa, detém os direitos. E esses padrões, eles traduzem o que a marca está querendo colocar ali. Vou passar para o próximo, que tem a explicação, né? Aqui à esquerda, falando sobre o ABEC, né? Digo aqui, esses rolamentos são feitos por diversas empresas e não são vendidos com essa informação, como se a ABEC fosse uma marca.
Essa é uma questão, né? Porque eu acho que para quem é leigo, ou então até para quem não está tão atento, pode acabar caindo nisso. Tipo, é a Beck e tal. Mas a Beck não é uma empresa, não é uma marca. A Beck é aquele padrão que eu falei com vocês. E esse padrão, né, ele é só um padrão para qualquer rolamento. Uma empresa que quer lançar um rolamento, ela vai e faz naquele padrão, né, com aquela margem de erro, e aí vai ser a BEC 1, 2, 3, enfim, vai ser aquele ABEC lá. Mas é só uma classificação, não tem nada a ver com qualidade do rolamento. Principalmente pra gente que é patinador, né, ou skatista, não sei, né, porque esse vídeo também vale pro skate. Mas pra gente isso não traz informação nenhuma. Isso é importante para empresas, quer dizer, para empresas não, isso é importante para a indústria, porque os rolamentos, por exemplo, a BEC 1 ele chega a sei lá quantas mil rotações por minuto, e a gente não vai chegar a isso num patins por nada. Tem até, procurando na internet vocês encontram, né? Tem um exemplo, o cara, essa galera de moto faz um barulho, sempre tem o mesmo exemplo do recorde mundial de velocidade, que acho que com a BEC 1 você pode chegar até 290 km por hora, né, em rotações por minuto. E, bom, isso não vai acontecer com patins. Nunca, provavelmente, porque isso é muita velocidade. É um carro de Fórmula 1. Então, assim, pra gente não quer dizer nada. Algumas marcas de rolamento utilizam a nomenclatura de forma marqueteira apenas para tentar vender mais, colocando à venda produtos como a BEC 15, que nem existe realmente, pois a classificação inicial vai apenas de 1 ao 9. Então, outra questão, como esse lance do ABEC é famoso e a galera fica tipo, esse ABEC aqui é melhor porque o número é mais alto e não sei o que. Tem empresas que vendem a BEC 11, a BEC 13, a BEC 15, que não existem na nomenclatura oficial. O ABEC oficial, né, o padrão ABEC, ele só vai até o 9. Pode ser que a empresa de skate lá, sei lá das quantas, fez lá o dela e aí resolveu chamar de ABEC 15, mas isso para mim é marketing enganoso, porque não existe. E o próprio ABEC, ele já é, tipo, esse lance, rolamento ABEC, geralmente isso já é colocado de forma propagandista, né, e meio, de certa forma, falaciosa, realmente, porque não tem nada a ver. Inclusive, a ABEC não tem nenhuma relação com qualidade dos componentes. É o que eu disse, o ABEC, ele restritivamente, ele só diz respeito ao limite de tamanho do rolamento. E aí isso vai depender, dependendo da margem de erro para mais e para menos que o rolamento tiver, aí ele vai se enquadrar em ABEC 1, 2, em ABEC 1, 3, 5, 7 ou 9. Então não quer dizer que o material é melhor, não quer dizer nada. Isso daí vai depender da fabricação do rolamento. E aí vai depender da empresa que está fabricando aquele rolamento, vai depender da finalidade daquele rolamento. E geralmente os rolamentos ABEC a gente não fica nem sabendo quem é a empresa que faz. Então, aquele negócio, né? Assim, fica aí pra gente meio que descobrir na marra se é bom ou se não é. E, né, finalizando, isso não significa, no entanto, que o rolamento ABEC seja necessariamente ruim, até porque ABEC nada significa se tratando de patins e skate no final das contas. Eu acabei de falar, o rolamento ser ABEC não é ruim, mas também não é bom, tanto faz se ele é ABEC, se ele não é ABEC. O que importa é ele ter o tamanho que a gente precisa. Como a patinação e o skate são esportes, né? Não são máquinas industriais que precisam rodar 1 milhão de vezes por segundo para conseguir fazer o produto. A gente não precisa de uma rigorosidade, né? A gente precisa que o rolamento tenha 8 milímetros. Mas se ele tiver um pouquinho mais, um pouquinho menos, tipo, pouquinho também é questão de milímetros, não tem problema, porque ele vai encaixar na roda, né? Se for um pouquinho maior, a gente dá aquela tochadinha. Se for um pouquinho menor, né, assim, mas assim, o rolamento, ele é produzido de forma industrial, ele nunca vai ter um tamanho absurdamente diferente. O padrão é 8 milímetros.
E é isso, né? Não vai fugir disso. As marcas todas que fazem esse tipo de rolamento fazem os rolamentos de 8 mm. Então a gente não precisa que ele seja a prova de falhas industriais, porque a gente não vai usar com esse propósito. A gente precisa só sair do chão, né? Praticamente é isso. Agora, sobre os rolamentos de padrão proprietário, né? Os rolamentos próprios para skate e patins, né, são desenvolvidos pensando exclusivamente nessas práticas e em questões importantes para as mesmas, como qualidade dos materiais, resistência a impactos e sujeira e facilidade de manutenção. Então, o que acontece? O rolamento para a indústria ele é substituído, né, penso eu. O cara vai lá e precisa do ABEC, sei lá das quantas, para botar na máquina, botou na máquina, vai dar uma lubrificada de vez em quando, mas quando não estiver funcionando direito, ele vai pegar, jogar fora e botar outro no lugar. Né? O uso é muito mais desgastante. É muito provável que muitas empresas de indústria tenham rotinas de substituição de rolamentos, por exemplo. Até porque o rolamento não é uma coisa tão cara assim, né? Eles devem substituir de tanto em tanto tempo os rolamentos que eles têm nas máquinas. E depende muito do uso também, né? Os rolamentos de indústria. Enfim, vai depender, o tipo de rolamento que eles precisam vai depender de para onde que esses rolamentos vão. Se tem água no lugar, se não tem água, se é seco, se não é seco. Enfim, isso daí vai determinar o tipo de rolamento, o tipo de proteção que aquele rolamento vai ter. E pra gente também é assim, né? Tipo, máquinas normalmente não ficam batendo, né? Claro que tem máquinas que batem, enfim. Mas a gente lida com um impacto bem grosseiro de pulos, de chão ruim, de coisas assim. E os rolamentos ABEC, né, os rolamentos pensados na indústria, muitas vezes eles não vão ter esse pensamento, né? Porque, primeiro, né, a gente não sabe qual a marca que está fazendo, muitas vezes. Segundo, que a gente não sabe para que ele foi feito exatamente. Então ele vai ser o padrão, de fato o padrão. Os rolamentos de skate e de patins, né, esses proprietários, teoricamente as marcas pensam nessas questões, né? Resistência a impactos, porque a gente fica pulando, fica batendo, né, cai. Qualidade dos materiais também em relação a isso, a durabilidade dele, como é que ele vai funcionar passando numa poça de água, pegando poeira. Porque a gente, diferente de uma máquina, a gente enfrenta, quer dizer, claro, depende de onde a porra da máquina tá, mas a gente enfrenta diversos tipos de adversidades quando a gente está passeando. A gente pode estar andando, começou a chover, e aí pegou chuva no rolamento, e aí a gente passa na terra, e entra terra, passa na areia, entra areia, poeira, um monte, são vários cenários. Muitas vezes o cenário industrial ele é restrito, né? Uma máquina que, sei lá, fica molhada, o cara sabe que a máquina vai pegar água. E é isso, água. Ok, aí pega o rolamento para aquilo. A gente passa por várias coisas e essas coisas influenciam na durabilidade do rolamento. Então, pensar nisso é uma questão. E a facilidade de manutenção também, porque a gente, né, acredito que a gente acabe fazendo mais manutenção nos rolamentos, acabe precisando fazer mais manutenção nos rolamentos do que empresas, né, industriais que substituem provavelmente os rolamentos. Até porque a gente fica usando o rolamento estourado até ele se desfazer, isso não dá muito certo, mas acontece, e acho que isso não, pelo menos numa empresa séria, isso não deve acontecer. E aí, então a gente também precisa ter a facilidade de manutenção, tirar, limpar, se for necessário trocar a lubrificação. Mas enfim, ou seja, teoricamente qualquer rolamento fabricado por uma boa empresa especializada é melhor que um rolamento ABEC genérico. E aí eu coloco genérico ali porque é o que eu disse antes, ser ABEC não significa que é bom ou que é ruim, porque ele não significa nada. Mas se você for pegar um rolamento ABEC genérico, ele vai, não, é ABEC 32, ele é bom por causa disso. Não, ele não é. Se for com esses números, é provável que você esteja sendo enganado, na verdade. Se for do 1 ao 9, ainda tem uma chance de ser um rolamento normal.
Se for, sei lá, o número 1 milhão lá que for, aí vai depender da eficiência da empresa, né? Vai saber por que eles estão botando o nome enganoso. Estão tentando te enganar só ou estão tentando vender o produto deles? Aí fica aí, eu não sei. Até eu coloco ali, nesse caso, a seriedade da marca passa a valer bastante para uma escolha mais assertiva, né? Aí vai depender se a marca ela é legal mesmo, se faz um serviço maneiro ou não. Finalizando essa parte aí, né, do ABEC versus não ABEC, muitos lojistas não especializados não sabem dessa questão do ABEC, porque isso inclusive tem vários anúncios, tipo, o ABEC 9 ele é melhor porque ele é o número mais alto. Não é. E acabam vendendo a ABEC X, né, coloca o número que você quiser aí, como se fosse melhor para a prática esportiva só por ter um número maior. E é o que eu falo aqui, eu acredito que muitos façam de má fé. Porque, assim, acho que não é possível uma pessoa trabalhar sei lá quanto tempo com o skate e patins não saber que a ABEC não tem nada a ver com qualidade de rolamento. Então, aquele negócio, eu não confio em lojistas geralmente. Tem uns que a gente vê que eles são sinceros, né? Aí, beleza. Mas, tipo, é difícil. Façam sempre pesquisa antes de comprar qualquer coisa. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal também. Mas enfim, aí eu até comento aqui de novo, né? De qualquer forma, algumas marcas possivelmente especializadas, né? Eu digo possivelmente especializadas porque tem marcas que vendem produto para skate que colocam a ABEC 15, por exemplo. E aí eu não sei qual é a delas, é o que eu estava falando antes, né? Enfim, é isso. Os slides estão aí no vídeo também, se alguém quiser passar para alguém, né? Passa o vídeo. Eu não vou botar os slides, o link, porque eu quero que vocês assistam meu. Aproveita, dá o joinha aí, ó. Dá aquela curtida, aquela inscrição, compartilha, que é importante. Esse conteúdo deu trabalho pra fazer, hein? Tá o frio do caralho, eu não queria estar gravando isso, mas eu tô gravando, porque é compromisso. Agora vamos começar na parte engenhosa da questão, por dentro dos rolamentos. Aqui tem um esqueminha, essas imagens todas, gente, pelo menos, todas essas imagens eu peguei na internet, algumas eu editei, mas enfim, todas elas eu peguei por aí. Se vocês forem pesquisar sobre o rolamento, vocês vão achar essas imagens. Mas aqui tem um esqueminha, né, um desenho com as dimensões do rolamento de skate, patins, né? 8 milímetros na parte interior, 7 milímetros de largura, né, de profundidade, né, e 22 milímetros de área de tamanho total, né, diâmetro total. Aqui eu coloco uma observação, porque tem gente que realmente não sabe. Tamanho da roda não influencia no tamanho do rolamento. Então, sei lá, às vezes o cara, eu vou comprar, eu quero um patins de 3 rodas, a roda é de 110 milímetros, o rolamento é diferente? Não, o rolamento é o mesmo. Patins, skate, todos os rolamentos, pelo menos assim, até onde eu conheço, todos os rolamentos são os mesmos. E aí não influencia o tamanho da roda. O slot, né, o buraco do rolamento é o mesmo. Então, é isso. O rolamento continua, ele é padrão. Agora eu fiquei na dúvida desse tamanho aqui, que eu não conferi, mas eu não tenho nenhum rolamento na mão pra ver, mas eu acho que é sim, é esse tamanho. Na hora eu pesquisei, então tá certo, é porque eu tô duvidando um pouco de mim aqui. Assim, isso daqui é mais uma curiosidade, né? Mas enfim, as partes do rolamento, isso pode ajudar vocês também a entender melhor. Aqui essa imagem eu editei um pouco, o esquema estava um pouco errado. Mas na parte de trás, né, você tem um protetor, geralmente. Alguns são fixos, não dá para remover. Realmente é tipo um fundinho. Esse ball retainer aqui é onde ficam presas as bolinhas, né, as bilhas. E aí tem o anel interior, que é, né, essa partezinha aqui do meio, o anel exterior, que é o anelzão grandão,
E do lado de fora, né, teoricamente, nem todo rolamento é assim. Tem rolamento que tem selo dos dois lados, né? Aqui é um exemplo que eu estou dando que o rolamento é fechado no fundo, né? Mas pode ser dos dois lados. Mas aí tem também, né, o shield ou o selo. No caso, o shield, porque os selados vêm selados, né, com uma pecinha de metal. Ela até é removível, mas não é recomendado que se remova. Até porque os rolamentos que são blindados, normalmente eles vêm com lubrificação de fábrica. E ela não é feita para ser substituída. Mas é o que eu falei. O rolamento blindado também, né? Principalmente os blindados, eles são majoritariamente feitos para a indústria. E aí, depois que deu problema, eles jogam fora. E a gente dificilmente faz isso. Tanto por conta da economia, né? Muitas vezes. Mas enfim, né? Não é recomendado que se abram rolamentos blindados. Mas tem rolamentos selados, né? E essa nomenclatura eu vi em conteúdo específico de rolamento industrial. Eu não achei um nome usado no rolamento de skate, mas é só tipo o rolamento que não é selado, né? Seria isso. Que ele tem um o rolamento não selado, né? Tem um selo, mas ele tem um selo removível. E dei um spoiler aqui. Ele tem um selo removível. Às vezes, e normalmente, ele é de borracha. É uma borrachinha que você só tira ela. E tirem com cuidado, caso precisem muito tirar, né? Tira com cuidado para devolver ela no lugar dela, porque é importante que fique o selo ali. Quando o rolamento ele vem selado ou vem blindado, ele é feito para funcionar daquela forma. Então, tirar o selo ou tirar a blindagem não é uma boa ideia. Se o seu rolamento tiver para ser jogado fora, e eu até vou falar isso lá na frente, aí tudo bem, aí você tenta o que você quiser. Mas se o rolamento estiver bom, não tira, né? A selagem você pode tirar para lubrificar, porque ela é feita para ser removida mesmo. Mas a blindagem, deixa a blindagem quieta. Só realmente para salvar um rolamento que já está no lixo, aí tudo bem. Mas enfim, tem essa selagem, né, o selozinho de borracha, que você pode remover para limpar o rolamento por dentro e para lubrificar. E tem também o selo de metal, que ele vem com um anelzinho, né, que eu coloquei um asterisco aqui. Ele vem com um anelzinho que você pode remover. E aí quando você remove esse anel, a tampinha cai. E aí você tem que tomar cuidado em dobro, que você tem que guardar o anel e a tampinha, para não perder, né? Mas, enfim, isso é um rolamento. Aí aqui, né, eu vou falar a diferença do... é vedado, não é selado, é vedado. Blindado e o vedado. Blindado, né, a câmara interna fica selada por um selo em metal, impedindo limpeza e lubrificação profundas, né, porque você não tira ele, né, o que eu disse, você até consegue tirar, mas não é recomendado que se tire. O vedado, né, eu coloquei aqui a imagem do que tem a borrachinha, né, poderia ser uma vedação com metal, como eu falei para vocês ainda agora, uma capinha removível em borracha, né, que eu coloquei o asterisco e esqueci de explicar, né, mas eu acho que tá anotado para eu falar, é que eu não li minhas anotações. Sela o rolamento por um dos lados, e eu já vi, eu acho que, assim, passei por alto, mas eu acredito que eu tenha visto nessa pesquisa que tem rolamento que é selado, vedado dos dois lados. E aí você pode tirar dos dois lados. Não tenho certeza. Eu vi rolamentos sem nenhuma vedação. Ai, tô dando spoiler. Mas eu vou falar quando terminar. Podendo ser removida para melhor limpeza e lubrificação. E é o que eu falei. O rolamento que é feito vedado, ele é feito pensando que ele é vedado. Então ele é pensado que ele vai precisar de uma manutenção em algum momento. O blindado não, ele é feito para não ter manutenção. Então o propósito dele é diferente. Inclusive, eu não coloquei no vídeo, mas esse aqui é um ABEC 5, né? Esse blindado. E ele tem essa numeração aqui. Essa numeração, ela diz respeito ao produto em si. Por exemplo, esse ZZ aqui no final, ele quer dizer que ele é blindado dos dois lados. Tem um que é um Z só,
E aí, enfim, é diferente. O número também quer dizer alguma coisa. Isso é questão industrial. Vocês podem ver que esse Twin Cam aqui, ele tem aquele padrão deles, ILQ11, que quer dizer alguma coisa dentro da marca, e o Pro SCRS, que aí é tudo da marca, né? São coisas da marca. Aqui é o padrão ABEC, que vem com esse número também, que quer dizer alguma coisa para os rolamentos. E aí vocês podem pesquisar esse número. Por exemplo, vou comprar um ABEC, aí ele tem lá a numeração dele. Você pesquisa para saber o que essa numeração significa. E isso é padronizado também. Eu não sei se faz parte do padrão ABEC, talvez faça, mas ele tem essa numeração e essa nomenclatura de letras no final, que quer dizer alguma coisa. Ele diz sobre a vedação, eu acho que ele diz sobre o tamanho também, deve dizer sobre o tamanho do rolamento. Enfim, para dar uma olhadinha aí, mais uma dica. E, né, coloquei aqui embaixo, existem também os shieldless, né, sem proteção, né, seria, ao pé da letra seria sem escudo, mas são menos populares e utilizam tecnologia diferenciada que não necessita de manutenção na lubrificação, aparentemente, né, porque eu não pesquisei a fundo essa parte por não ser muito comum e eu nem sei se isso vende no Brasil. Eu encontrei, eu acho que a própria Twin Cam, eles fazem rolamento sem vedação, não tenho certeza, mas pelo que eu vi, ele é revestido por dentro, as bilhas e os anéis são revestidos por dentro com um material que teoricamente fica escorregadio o tempo inteiro, então você não precisaria lubrificar, e aí ele vem aberto, porque você limpa ele, também não teria problema em perder essa lubrificação, né? Exatamente porque ele é revestido, e aí você só limpa. Seria ótimo que todos fossem assim, caso realmente funcione dessa forma, mas não é, e é tudo muito caro, né? Aqui pra gente até o rolamento normal às vezes é caro. Bom, materiais das bilhas, né? As esferas que tem dentro dos rolamentos, elas podem ser de aço ou de cerâmica. Foram as informações que eu encontrei. Eu já conhecia, né, esses dois, não sei se existem outros materiais. E aí o aço ele poderia ser carbono, cromado, inox ou titânio. Essas informações eu encontrei em um lugar só. Eu não encontrei nas marcas, né? Eu não encontrei, por exemplo, eu pesquisei na Reds, não encontrei. Pesquisei em anúncio, também não fala sobre esses materiais. Só quando é aço e quando é cerâmica, né? Claro, porque o de cerâmica ele é bem diferente. Mas no site que eu encontrei estava falando que o aço carbono ele é geralmente utilizado em rolamentos mais simples, né, os piorezinhos assim. O cromado ele seria o padrão, né, ele é o material padrão de rolamento, ele já é mais resistente, aí vai depender da qualidade do aço em si, né, se ele é bem resistente ou não. O inox, ele é um upgrade, né? Seria um tratamento inoxidável, né, no rolamento, para ele não enferrujar. E o de titânio, ele seria tipo o suprassumo, né? Ele é o mais resistente e tal, eu acho que ele também não enferruja, mas ele é mais raro de encontrar. Quando é de titânio, eu acho que vem anunciado, exatamente pela mesma questão assim que o de cerâmica, né? Eles são mais caros, então... quando é inox avisa, quando é titânio também avisa. Eu não sei se dá pra, tipo, se eles costumam falar quando é de aço carbono. Aí, né, enfim. Aí, né, os de aço, no geral, eles são mais resistentes a impactos e indicados para uso geral. E aí tem os de cerâmica, que é o suprassumo também de muita gente, que eles são, pela diminuição do atrito, né, causado pela cerâmica, eles tendem a alcançar maiores velocidades, porém eles são frágeis a impactos e são bem mais caros também. E aí, né, eu coloco ali indicados para velocidades em terrenos regulares, porque eles são mais frágeis. Se você bater, ele pode quebrar e aí acabou, né? Você vai ter que botar outro. Eu vi lugares falando sobre essa questão da substituição, da necessidade de substituição, e como eles são muito caros, né, eu acho que eles ficam restritos realmente a, não sei, talvez um corredor, né, um corredor de patins speed,
que vá andar numa pista, né, que não tem problemas de asfalto, aí pode ser uma ótima ideia. Eu coloco ali embaixo também mais um adendo, né? Em geral, rolamentos para patins e skates tem 7 bilhas, né? 7 bolinhas. Mas podem ser encontrados com outras quantidades. É raro, mas eu encontrei na internet. Uma informação também que eu encontrei sobre isso é que a quantidade de bilhas não afeta na qualidade do rolamento, né? Então isso daí vai depender de novo da questão da marca. Mas realmente bem incomum de encontrar um rolamento com menos ou mais de 7 bilhas, né? Material das gaiolas. Essa imagem ela não está separada, tá? Esse daqui é de polímero e esses aqui também são de polímero. Esses dois aqui são de metal. Mas também, eu acho que também tem de metal nesse esquema aqui, né? Nesse formato, sem ser fechado igual esses aqui, não tenho certeza. Mas é porque eu peguei a imagem na internet, eu só dividi ela para ela ficar grandinha assim, mas eu não separei direitinho. Mas enfim, as gaiolas, né, são as peças que prendem as bilhas para elas ficarem ali no espaçamento correto dentro do rolamento. E a gente tem, né, dois tipos, polímero e metal. Polímero eu encontrei falando do nylon, mas eu não tenho certeza se tem ou não de outros materiais. É difícil, na verdade, um pouco achar informação sobre essas questões tão particulares dos rolamentos. Não tem tanta informação detalhada quando você vai comprar um rolamento, geralmente, pelo menos eu não encontrei. Então isso é um pouco chato, né? Então é por isso que essa parte do vídeo é um pouco mais de curiosidades, é bom para você saber. Mas na hora de comprar, você só consegue ver isso pessoalmente, né? Pela internet vocês não vão conseguir perceber, a não ser que tenham fotos verdadeiras do produto. Mas enfim, os de polímero, né, normalmente proporcionam um passeio mais veloz e suave, segundo as informações que eu encontrei. E uma questão boa também é que mesmo que ele rache ou deforme, ele pode continuar funcionando de forma razoável, assim como em caso de lubrificação deficiente, né? Foram as informações que eu encontrei na internet. Então, ou seja, ele seria melhor no geral, porque mesmo que ele seja danificado, você ainda consegue usar ele melhor um pouquinho até substituir. E tem os de metal, que eu encontrei que podem ser feitos de aço, latão ou alumínio. De novo, não é uma informação que eu consegui confirmar nos anúncios, mas estou trazendo aqui para você essas possibilidades. E aí esses de metal, né, no geral, quando rachados, podem acabar arranhando as bilhas, o que pode prejudicar ainda mais o desempenho, porque, né, o metal quando racha ele fica áspero. Quando em lubrificação deficiente, oferece maior risco de emperramento e danos secundários, né? Também a questão, o atrito aumenta e aí o metal começa a se agredir. E isso pode acabar aumentando a chance de emperrar e de causar outros danos, né? Acredito que arranhar, né, as bilhas ou coisas do tipo. Dependendo da situação, você pode remover as gaiolas do rolamento. Eu coloquei aqui dependendo da situação, porque eu não tenho certeza se isso dá para ser feito em todos os rolamentos. Mas eu vi que tem alguns rolamentos que meio que a proposta é você conseguir fazer isso. Então também, né, a informação tá aí. Para uma higienização muito pesada, né, muito pesada mesmo. Se você quiser muito limpar o teu rolamento de todas as formas. Mas esse é um movimento mais complexo e exige bastante destreza para não inutilizar o rolamento. Então, sobre isso, eu não recomendo que vocês tirem as gaiolas, nem nada do rolamento. Realmente não recomendo. A única coisa que vocês vão ter que tirar é o selo, né, a vedação, se vocês forem fazer uma limpeza. Mas, assim, a não ser que realmente vocês estão curiosos, vocês querem ver como é que faz e tem um rolamento que já tá para ir embora, e aí você pega, abre, você desmonta, faz tudo que você puder fazer, usa para aprender. E aí depois, se você aprender, você faz no seu rolamento. Mas não é recomendado que vocês façam isso de curiosidade num rolamento que vocês estejam usando, porque
se a bilha soltar e, enfim, se acontecer alguma coisa, vocês podem ter dificuldade de montar o rolamento de novo. Lembrando que os rolamentos são montados por máquinas, né? Acredito eu que não seja feito por força, por mão de trabalho, né, manual. Então, assim, presta atenção antes de fazer um lance desse, que a chance de dar lambança é grande. Uma coisa extra aqui, né, que são os espaçadores. Eu poderia trazer isso em outro vídeo, mas eu resolvi trazer aqui logo, né, já que eu estou falando dos metais, né. É uma peça simples de metal que serve para manter os rolamentos corretamente espaçados dentro das rodas, né? E também, como ele tem a ver com os rolamentos, né, eu já trouxe ele aqui. Se você já soltou a sua roda, você deve ter percebido que dentro, assim, entre um rolamento e outro tem uma pecinha de metal que fica saindo, geralmente fica saindo do lugar. E você tem que ajeitar para conseguir botar o parafuso de volta. E essa pecinha é o espaçador. E isso serve para deixar os seus rolamentos no espaço correto, né? E aqui eu coloquei fotos de 2 modelos. Eu vi mais uns 2 modelos que eu não coloquei porque eu realmente não consegui entender como eles funcionam. Eu gostaria de ter pessoalmente para ver direitinho. Esse espaçador é o simples, é até bem similar ao que eu tenho nos meus patins, né? Você só coloca ele e ele fica saindo do lugar, né? É chato. E esse tipo aqui, que pelo jeito, pelo que eu entendi, você encaixa ele, né? Ele tem esse encaixezinho e aí ele tem uma tampinha. É tipo uma tampinha. Eu não sei como é que isso funciona. Realmente não tenho ideia. Não sei se essa parte de baixo aqui, né, que está aqui embaixo, ela é para outra coisa. Mas tem esse tipo de espaçador aqui, pelo menos, né? Que você encaixa ele e aí ele fica numa posição mais fixa, não fica sambando, porque não atrapalha. Tem na Traxart, tem em outras lojas também. E como na Traxart estava falando que era um espaçador para patins, então eu pensei, ok, então deve estar correta essa informação. Mas pelo que eu entendi é isso. Só essa tampinha realmente que eu não sei aonde que ela vai. Porque se ela ficar aqui, ela tampa pro parafuso, né? Mas enfim, pode ser um espaçador para outra coisa. Eu vi que eles também vendem espaçador para base. Não sei como é que funciona também. Mas enfim, tem esse daqui e esse daqui. Agora, limpeza e lubrificação, que são outras questões aí que envolvem certos caôs, né, em alguns momentos. Produtos para limpeza: um pano seco ou flanela que não solte fiapos e que esteja limpo, de preferência também. Se ele não estiver limpo, que pelo menos ele não fique soltando pedaço, porque isso pode entrar no rolamento, vai entrar no rolamento e vai atrapalhar o desempenho do rolamento. Porque se você pensar, a poeira atrapalha. Imagina um pedaço de pano dentro do teu rolamento. Aquilo lá tudo é feito como diz o padrão ABEC, é tudo feito milimetricamente perfeito dentro das normas para que funcione direito. Um pedaço de qualquer coisa é grande absurdamente para uma peça que varia milímetros. Então não deixem nada grande cair dentro do rolamento, de preferência. Álcool isopropílico 99%, que é vendido como isopropanol, porque eu vi muito anúncio quando eu fui pesquisar a foto do álcool isopropílico, falando de álcool isopropílico 70%. Não, acho que não é recomendado. Agora eu fiquei na dúvida, eu não sei se é que eu sei que esse daqui não leva água, até onde eu sei, né? Ou algo próximo disso. Eu não sei se os outros álcools isopropílicos eles também não levam. Mas enfim, esse daqui é o 99%, né? Quase 100% álcool, né? E ele não é corrosivo. Então, vou explicar já essa questão. E um opcional aqui que na verdade é muito bom, útil e importante, que é uma vasilha para enxágue. Tem esse modelo da Bond, que deve custar um rim,
tem esse outro modelinho aqui, que eu até acho mais interessante, para falar a verdade, porque ele é mais compacto, né? Você desperdiça menos líquido. Genérico, né? Mas não sei se a gente encontra com muita facilidade por aqui. Isso daqui dá para fazer gambiarra, né? Dá para você arrumar um pote, furar, colocar um parafuso grande, né? E uma borboletinha, os espaçadores, os rolamentos, enfim. Isso daí dá para improvisar. Eu já improvisei uma vez, inclusive. Só não ficou muito bom, eu tenho que refazer isso aí. Mas isso daqui é muito útil, porque o que acontece? Na hora de enxaguar, que é a melhor forma de você remover os detritos do rolamento, você não pode ficar batendo, porque o rolamento não é, apesar, né, da gente ter falado sobre a questão de se pensar no impacto, né, na hora de fabricar um rolamento, pelo menos os de marcas de skate e de patins, ele não é feito para ficar batendo, realmente, tipo assim, vou ficar batendo o meu rolamento aqui, não é para isso. Ele é para rolar, né? É um rolamento, não é um batimento. Então, é importante que você prenda ele, porque se você ficar chacoalhando e ficar batendo um no outro, e aí bate no pote, bate no outro rolamento, isso danifica o rolamento. Então, prendam o rolamento com uma gambiarra ou com um potinho desses aí, que vai ser muito útil. Aí agora, né, falando sobre a questão do álcool isopropílico. Desengripante. Ih, tá até errado esse M aqui, gente. Era um N, desculpa. Desengripantes, como o WD-40, né, por exemplo, ele é um desengripante. Água, álcool, que não seja o isopropílico, gasolina, outros combustíveis, né, óleo diesel, enfim, produtos abrasivos e solventes não são recomendados. Por que eles não são recomendados? Porque eles, a longo prazo, danificam os rolamentos. Os desengripantes, eles, na hora, ele limpa, né, teoricamente, só que ele é abrasivo, né, tanto que eles tiram ferrugem, né, e tira ferrugem porque ele é abrasivo. E eles às vezes ficam grudando também depois, o que é péssimo para o rolamento. Qualquer coisa que grude não é legal. E, enfim, água também não é legal, porque enferruja. O álcool normal também, porque ele tem água, né? O álcool 70% é porque ele é 70% álcool e 30% água. Então, não utilizem, né? Ou evitem, pelo menos. Gasolina também é abrasivo. Abrasivos, né? Não preciso nem dizer, você não vai passar um limpador de prata no negócio, porque é completamente abrasivo. E solventes também, tipo querosene, faísca, enfim, essas coisas. Aí eu escrevi ali embaixo, né? Desengripantes, abrasivos, solventes e gasolina causam corrosão, né? Eles corroem a longo prazo, né? Eles fazem mal para o rolamento. E água e álcool podem causar oxidação. Em último caso, né, de você for jogar ele fora, você pode tentar uma sobrevida, né? Ou seja, ok, tá horrível, tá todo enferrujado, aí você faz o que você quiser, joga um WD, tenta tirar a ferrugem dele. Não vai funcionar tão bem quanto se tivesse em um bom estado, mas ele enferrujado também já não funcionaria de qualquer jeito. Então, é a questão do custo-benefício, né? Mas se o rolamento estiver funcionando, vocês só estiverem fazendo uma rotina, não usem, porque isso vai fazer mal a longo prazo. Usem o álcool isopropílico. Eu não sei o preço, não acredito que seja absurdamente caro também. Vocês conseguem comprar essas garrafas maiores, 500 ml, 1 litro. Ele serve para outras coisas também, serve para limpar componentes eletrônicos, enfim. É um limpador útil para ter em casa, né? Não serve para lavar a mão, gente, tá? Lavar a mão é o álcool 70, isso daqui é para essas coisas, porque ele não é abrasivo, então ele serve bem para metal no geral. Então a dica é essa: é um pano seco, né, uma flanela, alguma coisa assim que não solte detritos, e álcool isopropílico. Tem gente que defende o uso de solventes, né, enfim, mas é o que eu falei, assim, a longo prazo é ruim. A curto prazo ele pode parecer que ficou legal, mas a longo prazo é ruim.
Então evitem. Se quiser usar, paciência, o rolamento é de vocês. Mas assim, né, evitem, de fato. Tenta. O lance da limpeza de rotina e qualquer coisa de rotina, né, manutenção preventiva no caso, é você prevenir que dê problemas maiores. Então, se você fizer uma manutenção preventiva, sei lá, sentiu que o rolamento está começando a agarrar, já tira, já faz uma limpeza. Só que isso também tem a questão que assim, também não é tão legal assim você ficar mexendo o tempo inteiro, né? Então tem que ter um equilíbrio. Você não vai deixar o rolamento ficar todo destruído para você mexer nele. Quando você sentir que já não tá legal, tem alguns rolamentos que estão assim, aí você tira, dá uma limpada, né? Limpa com um pincelzinho, né? Eu não coloquei aqui, mas um pincel de cerda macia é ótimo para isso. Uma pena, realmente foi um produto que eu esqueci. Limpa com pano, limpa com um pincelzinho, né? Se o rolamento for selado, né? For vedado, tira a vedação, passa um pincel e vê como é que fica. Se ficar legal, não passa nem o álcool. Já parte pro abraço logo. Se sentir que ainda precisa da limpeza, aí você joga o álcool isopropílico. Se ele tiver destruído e não tiver mais rodando nada, é um rolamento que você esqueceu no fundo da caixa de ferramenta, aí tu joga o WD, taca fogo, foda-se, bota sei lá, joga gasolina, não sei. Aí tu faz o que tu quiser. E o último tópico, desculpa, acabou, gente. Lubrificantes. Outra questão. A gente tem os lubrificantes também proprietários, né, das lojas, né, das empresas, né, no caso. Aqui eu coloquei duas imagens. Esse daqui é da Black Sheep. Esse daqui é da Bonds. É um absurdo de caro isso aqui também, aqui pra gente. Isso aqui é mais baratinho, dá pra comprar até. E tem a interrogação. E o que seria a interrogação? A interrogação é: eu não sei o que mais é recomendado que se use. Pra mim, é um pouco óbvio que esse Speed Cream aqui eu não sei, né? Mas esse óleo aqui, pra mim, ele é meio óbvio que ele é algum óleo genérico ou parecido. Desculpa a galera da Black Sheep se uma hora vocês verem esse vídeo, mas esse potinho até e tudo, essa estética, ela é padrão de algumas marcas. Eu vi pelo menos mais umas duas marcas vendendo mais ou menos a mesma coisa, só que a tarja é diferente. Então, esse óleo, ele deve ser padrão. Ou ele vem da China e ele realmente é feito para skate patins, né, rolamento de skate patins, ou ele é um óleo que é usado em lubrificação de rolamentos no geral, só que eu não encontrei o nome. Como eu não encontrei o nome, a gente fica só com isso aqui, os lubrificantes proprietários, lubrificantes próprios para skate patins, né, para os rolamentos, que são fabricados pelas marcas. Como eu disse, esse aqui ele não é caro. Você vai botar 2, 3 gotas no máximo de lubrificante no rolamento. Então você compra aqui 25 ml, isso aqui deve durar a vida inteira. Então é um investimento que vale a pena. Se um dia eu descobrir um óleo que faça esse serviço, né, aí eu coloco aqui. Eu pensei na graxa branca, até vi gente usando, mas eu também não, eu acho que eu não coloco, não, assim, no meu eu não usaria, porque graxa tende a grudar sujeira, infelizmente. Mas a graxa branca, ela é recomendada para alguns usos de alta temperatura, se eu não me engano ela é usada em bicicleta e tal. Mas é isso, assim, eu realmente sobre isso eu não tenho muito conhecimento, a gente fica... Dá um oi. Tudo tá pra cima. Dá um oi. Oi, gente. Boa noite. São 10h20 da noite. Tá quase acabando. Tá. A participação da Isa aí, no finalzinho. Enfim, invistam. Pra não fazer caquinha. Porque isso daqui pode não ser baratinho, né? Esse daqui até acho que é uns 20 reais, aqui, 20 e pouco. Mas rolamento também não é. Então acho que é melhor gastar nisso aqui, que você vai durar anos, do que você ficar comprando rolamento porque lubrificou errado. E aí, né, aqui mais um aviso: grafite, desengripantes, né, de novo os desengripantes aí.
Óleo de máquina, graxa ou qualquer produto que deixe grudento não são recomendados, né? Por causa daquela questão, se ficar grudento, se ficar ceboso, se ficar coisa, vai grudar a sujeira e você não quer que o rolamento fique sujo. Então, enfim, esses óleos aqui, esse creme, né, tal, esse óleo também, eles são bem leves, eles são viscosos, de uma forma que ele não, teoricamente, né, ele não fica grudento, ou pelo menos não tão grudento quanto ficaria um óleo de máquina. Que até se você já abriu qualquer máquina que levou óleo de máquina, depois de um tempo você vê que fica tudo fica preto e fica tudo grudado. E limpar isso é foda. E limpar isso com álcool isopropílico vocês não vão, provavelmente. E aí vocês vão ter que usar um solvente. E aí entra uma bola de neve, porque aí você lubrificou errado, aí você vai ter que tirar a lubrificação. Aí o produto que tira a lubrificação, ele é um produto abrasivo, e aí ele vai diminuir a vida útil do teu rolamento. E aí tu vai ter que ficar lubrificando, e vai ter que ficar limpando, enfim. É isso, né? Desengripantes e grafite causam ressecamento, né? No caso do grafite eu não sei se ele causa ressecamento, mas ele é um lubrificante, né, seco. Então, né, ele já é seco em si. Uma vez eu tentei lubrificar com grafite, achei que era bom. Ficou uma merda, é bem ruim mesmo. Então, assim, eu realmente acho que o grafite não é uma ideia legal. E os desengripantes, né, aquela questão já falado antes, ele é corrosivo e ele depois de um tempo fica grudento. Óleo de máquina, graxa e afins, né, eles causam aderência de sujeira porque eles ficam grudentos. É o que eu falei, a graxa eu não tenho tanta certeza assim. Talvez exista algum tipo de graxa que dê para ser usado, mas mesmo assim eu daria preferência para o óleo proprietário, porque ele tem uma viscosidade que pensa exatamente na prática esportiva de skate e patins. E aqui a última notinha: rolamentos blindados não necessitam de limpeza ou lubrificação profunda, é o que eu falei no início do vídeo. Ele é feito blindado por um motivo, e ele leva esse motivo em consideração. Quando ele já vem blindado, ele é feito para não ser aberto. Então ele teoricamente já vem com lubrificação de fábrica para durar toda a vida útil dele. E a gente fica tentando fazer ele durar e servir para coisas que ele não serve. Mas enfim, fechando aí o vídeo agora. Falei pra caramba, achei que ia fazer meia hora, 40 minutos, foi 1 hora de vídeo. Mas sempre é assim, sempre fica mais longo. Essa é a parte 1, como eu disse no iniciozinho, não sei quando sai a parte 2, porque a parte 2 é para ser prática, né? Eu vou pegar e ensinar como que troca o rolamento, como que limpa o rolamento, como que lubrifica o rolamento. Então vai demorar, eu já adianto que vai demorar bem mais do que essa 1 hora, que apesar de ter sido muito prazerosa para vocês, eu tenho certeza, porque esse é um vídeo definitivo sobre o rolamento. Enfim, vai demorar. Mas a gente fica aí com a primeira parte. E existirão outros vídeos desse. Eu vou fazer sobre patins e sobre bases. Talvez sobre rodas. Eu não sei se eu vou fazer o de rodas junto com o de bases, mas talvez fique muito grande fazer junto. E aí, se for o caso, eu faço separado. Mas vai ser no mesmo esquema também, explicativo, né? Falar sobre os tipos, tamanhos, modelos, enfim. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero definitivamente que tenha servido bastante para vocês. Que esse vídeo é bem para isso, né? Para tirar dúvidas, para ajudar vocês aí nesse universo patinativo. E se tiver alguém do skate também, para esse universo skate ativo. Cuidem dos seus brinquedos. Cuidem dos seus instrumentos de trabalho, né? Não sei por que vocês usam seus patins. Mas cuidem direitinho para não dar ruim, porque é tudo muito caro aqui no Brasil. E quanto menos a gente cuida, por mais que cuidar às vezes também seja caro, quanto menos a gente cuida, menos a gente tem. E aí a gente fica sem andar, ou então tem que morrer numa grana que não esperava ter que morrer, né? E é isso. Valeu. Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, né? Que isso vai ao ar às 2 horas. E inclusive eu tenho que editar o vídeo. Mentira, eu nem vou editar não. Só vou cortar o início e postar. E fazer a thumb também. E depois, fala aí, gente. Se você assistiu até agora, você tem que deixar esse comentário.
Fala o que tá achando aí da nova identidade visual do canal. Eu particularmente estou gostando bastante. É, e fala aí o que vocês estão achando. E inclusive esse slide, né, eu roubei do Canva, eu fiz algumas modificações, claramente, mas o modelo é do Canva. E eu acredito que esse vai ser o modelo padrão de slide também. Eu estou tentando padronizar as coisas para deixar mais bonitinho e mais apresentável, né? Mais simples também, né? Porque se toda vez que eu for fazer um slide de apresentação eu ficar mudando o slide, aí vai parecer um carnaval. E carnaval até é legal, mas não é legal ficar tudo confuso. Também não é legal ter que ficar repensando o estilo de slide toda vez que eu vou fazer um. Mas valeu, que eu já falei, valeu várias vezes. Abraço.